ApexCast, edição especial Coronavírus. Uma conversa sobre o impacto da pandemia nos negócios internacionais. Uma realização Apex Brasil. Olá a todos e bem-vindos ao ApexCast, o podcast da Apex Brasil. Eu sou Mário Saad, analista de comunicação da Apex Brasil, e hoje vamos conversar sobre como a tecnologia pode ser aplicada à produção agrícola em benefício das exportações nacionais e em combate aos efeitos econômicos da pandemia da Covid-19. No papo de hoje, damos as boas-vindas ao Daniel Padrão, COO da Solinftec, empresa brasileira especializada em agricultura digital, e ao Alberto Bica, coordenador de Agronegócio 1 da Gerência do Agronegócio da Apex Brasil. Daniel, seja muito bem-vindo ao ApexCast. Antes de falarmos do impacto da Covid-19, você poderia nos explicar o que é agricultura digital e como a Solinftec contribui para a eficiência do agronegócio nacional? Mário, obrigado pelo convite, obrigado a você, obrigado à Apex. É um prazer falar de algo tão apaixonante para a gente, é o que a gente vive intensamente todos os dias já há algum tempo. Obrigado por essa oportunidade. Então, a agricultura digital, basicamente, é utilizar dados, que são dados provenientes das mais diversas fontes, máquinas, pessoas, o planejamento que essas pessoas fazem, agronomia, sensores implantados nas fazendas, o que nos traz uma possibilidade bem interessante com o avanço do IoT, né, da internet das coisas, imagens de satélite, drones. O que nós fazemos, e o que a agricultura digital se propõe a fazer, é combinar todas essas informações para que nós consigamos entender melhor os desafios da agricultura e para que nós consigamos endereçar as soluções utilizando mais dados, né? A agricultura, durante muito tempo, e ainda hoje é muito assim, muitas das decisões elas estão baseadas em conhecimento adquirido, em conhecimento empírico, do tempo que você passou ali. Isso não vai deixar de existir, mas a gente pode melhorar muito a nossa decisão, ou tomar decisões muito mais rápidas, se nós utilizarmos dados. E é isso que a agricultura se propõe. Então, utilizar dados para tomar decisão e também utilizar dados para demonstrar tudo aquilo que foi feito, para transmitir confiabilidade, transparência em tudo que tem sido feito numa fazenda, para endereçar muitos dos desafios que a agricultura tem hoje. Então, acho que para a gente, quando a gente olha Solinftec em si, agricultura digital, para a gente também é tudo isso, mas tudo isso feito em tempo real. Então, para a gente, como Solinftec, a gente adiciona isso. Sempre a gente pensa a agricultura digital de uma forma, nesse momento, o que está acontecendo agora, como eu consigo mudar o que está sendo feito, não simplesmente coletar dados, mas utilizar aqueles dados em tempo real para já mudar, para já corrigir, para já endereçar aquele problema, ao invés de simplesmente analisar o que foi feito de certo ou errado depois que aquilo aconteceu. Então, para a gente, é isso que é a agricultura digital. Você quer nos falar um pouquinho mais também do papel da Solinftec no apoio às exportações agrícolas, Daniel? Sim, então, a Solinftec, nós hoje trabalhamos com os principais produtos agrícolas exportados do Brasil. Então, açúcar, soja, algodão, suco de laranja, café. Uh, e o que as nossas soluções acabam fazendo, e o que a gente percebe assim, com os nossos clientes e com as fazendas no que a gente trabalha, com as usinas, é que a solução ela acaba mudando a forma de trabalhar em alguns pontos. Um ponto nós tornamos aquela operação, as soluções, elas são feitas para tornar aquela operação mais eficiente. Então, como que eu consigo produzir mais com menos, né? O que endereça alguns problemas, como sustentabilidade, de tornar aquela operação mais sustentável, utilizar menos recursos naturais para que você produza mais. E, por um outro lado, ao mesmo tempo que nós vamos fazendo isso, nós coletamos as informações de como aquilo foi produzido e nós conseguimos entregar para toda a cadeia muito mais informações e muito mais confiança, uma informação mais transparente de como nós estamos produzindo alimentos de uma forma mais segura, através de rastreabilidade e tudo mais. Então, cuidar para que aquela operação seja mais eficiente, mas também cuidar para que nós tenhamos dados para entregar
para o restante do mercado, para o restante da cadeia, informações que hoje são caras para o consumidor que está na cidade ou para quem está comprando aquele produto para produzir o seu produto. Então, isso eu acho que agrega muito valor e já tem adicionado muito valor para os produtos exportados do Brasil, mas acho que isso tende a aumentar muito, é uma tendência muito grande, principalmente depois de tudo que a gente está vivendo. Que interessante, Daniel. Muito obrigado. Alberto, bem-vindo ao Apex Cash. Aproveitando o gancho, você poderia nos explicar sobre a importância da tecnologia no agronegócio e como a Apex Brasil apoia o desenvolvimento do setor? Bom dia, Mário. Bom dia, Daniel. Muito obrigado por esse convite também para participar desse Apex Cash, pela oportunidade de a gente mostrar o trabalho da nossa coordenação aqui. A importância da tecnologia no agronegócio e como que ele contribuiu para o aumento das exportações foi esse trabalho que foi desenvolvido pela Embrapa, pelas universidades e as próprias empresas privadas brasileiras, como a Solifintec aí, pelo aumento da produtividade, né? Que isso gerou um ganho de produtividade, ganho de competitividade no agronegócio brasileiro, através de várias formas que a tecnologia vem, desde a década de 60, 70, com variedades adaptadas às regiões, diferentes regiões do Brasil, resistente à praga, resistente a doenças, e isso possibilitou a gente, o Brasil, que no começo, até 40, 50 anos atrás, era muito voltado só no sul, sudeste, a gente expandir a área produtiva do Brasil até o nordeste também, grande parte do centro-oeste, e com isso o Brasil passou a ser conhecido e produtivo com essa agricultura sustentável de baixo carbono. Então, acho que essa é a importância da tecnologia para o agronegócio brasileiro, que gerou, como eu falei, esse aumento de produtividade e aumentou essas sobras para exportação que o Brasil tem hoje em dia, conseguiu aumentar muito essa produtividade. Que, por exemplo, quando eu formei, não vou nem dizer o ano, mas o Brasil produzia 50 milhões de toneladas de grãos e hoje em dia está chegando a 250 milhões de toneladas e com um acesso aí a muito disso para o mercado interno, mas muito para o mercado externo também. Aumento dos preços, né? O preço com isso diminuiu, que a gente aumentou a nossa competitividade. Você pode nos falar um pouco sobre as ações da Apex de apoio ao setor? Sim, a gente apoia em torno de 16, 17 setores do agronegócio brasileiro, né? Desde carnes, algodão, arroz. Estamos começando a trabalhar com soja, lácteos, vinhos, produtos também industrializados, como biscoitos, massas, balas, chocolates, etanol, desde equipamentos para etanol, para a indústria de etanol e açúcar também. Então, são vários setores. A gente trabalha através de um projeto setorial, uma associação nacional que reúne as empresas, principais empresas daquele setor, para poder se fortalecer para trabalhar na promoção e defesa de interesses daquele setor no estrangeiro, né? E a Apex dá esse suporte através dessas ações que a gente faz um ranqueamento de mercados, um planejamento estratégico para o setor para os próximos 2 anos, normalmente por 2 anos, o convênio da Apex é assinado por 2 anos, e pelo planejamento estratégico, o mapa de ações e necessidades naqueles próximos 2 anos é o resumo do que o projeto vai trabalhar, e a cada 2 anos é revisitado isso para ver o que deu certo, o que deu errado, quais são os mercados que a gente tem mais oportunidades e menos oportunidades para serem trabalhados a cada 2 anos com mais retorno. Então, seria isso o projeto setorial. Outras ações que a Apex pode apoiar também diretamente, que as empresas podem se beneficiar das ações da Apex, são as que a gente chama de ações diretas, fora dessa parte dos projetos setoriais, como feiras multissetoriais, projetos compradores, que é a vinda de comprador estrangeiro para participar de rodadas no Brasil. Agora, durante a pandemia, a gente está promovendo rodadas virtuais de negócio, né? Porque como o pessoal usando os meios digitais não tem como viajar e se encontrar cara a cara, então estão promovendo essas ações virtuais que estão tendo muito sucesso e está trazendo um retorno bom.
As empresas também podem se beneficiar de ações de capacitação, ações de inteligência comercial e nossos escritórios regionais, tanto no Brasil como no estrangeiro. Muito obrigado, Alberto. Daniel, agora que entendemos melhor a importância do agronegócio e da tecnologia aplicada a ele, você pode nos explicar como a pandemia da Covid-19 impactou o setor e quais têm sido os efeitos da tecnologia nas exportações agrícolas? Então, é interessante a nossa experiência, a gente acompanhou bem de perto as ações, né, das fazendas, das usinas, e como que elas iriam enfrentar, porque no final de contas, assim, é uma indústria que não pode parar. A gente pode parar muitas coisas, mas parar de produzir alimento é bem difícil, então nós não tinha muita forma, a gente tinha que encontrar o jeito de continuar produzindo, mesmo com o cenário atual. E eu acho que o agronegócio fez muito bem, assim, no começo as pessoas estavam um pouco tentando entender, os fazendeiros, os produtores estavam um pouco tentando entender como fazer isso acontecer, mas semana passada mesmo estava conversando com alguns fazendeiros do Brasil, com o pessoal de algumas usinas, e eles conseguiram passar super bem por isso. Eles se organizaram toda a operação e conseguiram controlar, mesmo diante de todo o desafio do cenário, eu acho que eles passaram super bem. Então, conseguiram continuar com a safra caminhou bem, e é interessante que eu acho que, assim como o resto da sociedade, os fazendeiros acabaram que trouxeram para o dia a dia deles algumas outras ferramentas, né? Então, interessante que hoje a gente consegue ter muito mais acesso remoto aos fazendeiros, a gente consegue fazer muito mais reuniões virtuais, e cresceu muito o interesse pela informação, né? Como o deslocamento acabava sendo um pouco mais complicado, e como também você ter pessoas nas fazendas, a interação entre as pessoas acabou sendo um pouco, vamos dizer assim, prejudicada, a necessidade de você ter aquela informação, de você conseguir analisar, de você conseguir entender o que está acontecendo naquela propriedade agrícola, sem necessariamente você estar lá ou tendo menos pessoas lá, cresceu muito esse interesse. O que eu acho que vai fazer com que essas tecnologias, a implantação, o uso desse tipo de tecnologia vai crescer ainda mais rápido do que vinha crescendo nos últimos anos pós a pandemia. Então, a gente percebe que as fazendas hoje em dia elas estão muito preocupadas em evoluir com as operações, de conseguir capturar essas informações do que está sendo feito e mostrar isso, muito provavelmente aí saindo um pouco das fazendas, saindo um pouco mais olhando para a cadeia como um todo. Segurança alimentar, sustentabilidade vão ser discussões que já eram super relevantes dentro do setor, mas vão se tornar ainda mais relevantes nesse pós-pandemia. E os produtores, eles entendem que esse tipo de tecnologia vai ser essencial para que eles consigam endereçar essas demandas que vêm da sociedade como um todo. Então, assistir essa mudança, assistir como a pandemia acelerou essas mudanças, é super interessante. Para a gente tem sido um fator super positivo diante de tudo que tem acontecido. Muito obrigado, Daniel. Alberto, falando na adaptação do setor, quais são as oportunidades que se vislumbram no mercado internacional e como a Apex Brasil pode ajudar a concretizá-las? Se uma empresa desse setor, por exemplo, quiser o apoio da Apex Brasil para viabilizar seu potencial de exportação, o que ela deve fazer? Mário, justamente o que o Daniel falou aí, as oportunidades são muito nessa parte que as empresas vão ter que começar a cuidar da parte de sanidade, rastreabilidade, são alimentos saudáveis, tipo, a gente notou um consumo maior de frutas, de sucos, então o pessoal está procurando essa saudabilidade, produtos com shelf life maior, né, porque está difícil ir para o supermercado o tempo todo, então é bom e ter o produto que dure mais em casa, procurar canais alternativos ao food service, né? A gente viu que tem várias empresas com problema que era voltado justamente a esse canal de food service, ou de restaurantes, ou hotéis, ou entrega de alimentos, então ficou prejudicado. Então, mas assim, alguns setores vislumbraram algumas oportunidades, como vários países, justamente por
cuidar da sua segurança alimentar, proibiram algumas exportações, ou então dificultaram as exportações. Então, abriu várias oportunidades em alguns setores, em alguns países específicos, para determinados produtos. Então, isso as empresas têm que começar a procurar e estudarem essas oportunidades, que isso varia também de época, já foi muito pior agora já está melhorando também. As vantagens que o Brasil tem, justamente essa grande diversidade de produtos que o Brasil possui, né? Praticamente na área de alimentos, todas as áreas a gente tem produtos com preços competitivos e de excelente qualidade, com uma sanidade muito boa comparado com outros países, né? À toa que o Brasil exporta alimentos para mais de 150 países. E como é que essas exportações podem beneficiar a economia brasileira, né? O agronegócio é responsável pela balança comercial positiva do Brasil, né? A âncora verde, que já tem vários anos, vários governos aí já se beneficiaram desse aumento da produtividade do Brasil. Também é o setor que mais gera empregos, né? Principalmente agora, durante esses primeiros 4, 5 meses do ano aí, o setor de agronegócio foi o setor que gerou mais empregos, enquanto os outros estavam fechando, né? Abastece o mercado interno em todas as crises, desde a época, eu lembro quando eu era criança ainda, ou era adolescente, teve o plano cruzado, quem que não se lembra, né, que o pessoal tinha a buscar o boi no pasto porque faltou carne, o Brasil importava carne até pouco, naquela época, na década de 80, importava carne até da Rússia. Hoje em dia o Brasil é o maior exportador de carne bovina, o maior exportador de carne de frango do mundo, né? Então é uma diferença muito grande que o agronegócio gerou para o Brasil e beneficia. As dicas que eu dou, então, é principalmente se preparar para isso, né? Sites, ter uma homepage em inglês ou em outras línguas, com um catálogo de produtos também em outras línguas, em inglês. Você tem acesso, você pode ser acessado pelo mundo inteiro, como o Daniel falou. As pessoas estão procurando mais informações e as informações mais rápidas você conseguir justamente através da internet ou da área de mídias digitais, né? A Apex também tem seu portal, que as empresas podem procurar as informações. Os nossos escritórios regionais na região sul, no sudeste, no nordeste e no norte, principalmente ligados às federações de indústrias desses estados. A Apex está responsável também através do PAYEX, que é um programa de extensão industrial exportadora para treinar e capacitar a empresa. Então, tem núcleos praticamente no Brasil todo. As empresas podem acessar isso e, através do portal, procurar as nossas mídias sociais e entrar em contato diretamente conosco para poder participar ou das nossas feiras, nossos projetos setoriais, das nossas ações. Posso adicionar um ponto aqui que eu acho que é super importante em relação até o que o Alberto estava falando aqui? Claro. Então, eu acho que a gente fala muito do Brasil sendo um grande exportador de produtos provenientes da agricultura, né, da agropecuária, mas o Brasil tem, sim, por tudo que nós temos visto nos últimos... A Sanitec tem 13 anos que trabalha com... Antigamente não existia esse termo, agricultura digital, mas já vem trabalhando com a agricultura, com digitalização da agricultura, e a gente tem visto muita coisa boa sendo feita no Brasil. Então, acho que assim, nós vamos perceber que nos próximos anos a gente vai ver o Brasil exportando não só produtos agrícolas, mas muita tecnologia. E quando eu falo tecnologia, eu vou de tudo, né? Não, obviamente, como o Alberto mencionou, tudo que nós fizemos para a soja, mas a agricultura digital mesmo. Tem uma série de empresas no Brasil que desenvolvendo tecnologia brasileira que pode ser aplicada em qualquer lugar do mundo. Tem um ponto que é super interessante e às vezes a gente não fala disso. Eu não tenho números oficiais, mas a gente pode dizer que, como empresa, a gente viajou bastante, conhecemos os principais países produtores de produtos agrícolas no mundo, e com toda certeza, no Brasil, a gente tem o maior caso de sucesso de utilização de agricultura digital, de digitalização do mundo, que é cana-de-açúcar. Hoje, cana-de-açúcar, eu posso te garantir que mais de 85% da área
da área em que se produz cana-de-açúcar no Brasil para a produção de açúcar e etanol, ela tem 100% das máquinas sendo monitoradas em tempo real, 24 horas por dia, praticamente durante o ano inteiro. Então, quando você vai numa usina, você tem uma central que possibilita você saber o que está acontecendo em cada área. O ganho de eficiência, posso te dizer que nos últimos 10 anos, o setor aumentou em mais de 35% a eficiência das operações utilizando tecnologia. E que muito do que é feito hoje, praticamente a totalidade das usinas que utilizam a agricultura digital, que utilizam essas novas tecnologias, elas têm a total rastreabilidade, ela consegue saber exatamente de onde aquela cana saiu, todo o trajeto, tudo que foi utilizado de insumos, todo e qualquer insumo utilizado naquela área, o que foi feito de operação naquela área, da onde aquela cana-de-açúcar que cresceu ali, ela veio, até que ela chegue dentro da indústria. Então, todo o processo de transporte. Então, é um caso de sucesso que nós não falamos muito fora do Brasil, mas é de longe a cultura mais digitalizada que existe no mundo. E é tudo feito com tecnologia desenvolvida no Brasil, que dá um diferencial muito grande. Cana-de-açúcar é um setor que durante muito tempo passou por muito estresse financeiro, mas é um setor que é extremamente resiliente e competente, porque mesmo passando por toda... E acho que até um exemplo para muitos outros setores, porque mesmo diante... Aliás, principalmente quando a gente olha, principalmente como Soliptec, quando a gente olha os momentos em que o setor mais investiu, foi nos momentos em que ele estava sob maior estresse financeiro. E aí, isso permitiu que, mesmo tendo uma operação super intensa em número de máquinas e pessoas operando, o setor conseguiu passar por esse momento, bom, com toda essa pandemia, conseguiu continuar produzindo, conseguiu continuar mantendo seus índices de eficiência. Então, é muito interessante esse setor como um exemplo para outros setores dentro do Brasil e até fora do Brasil. Uma última pergunta, Daniel, antes de encerrarmos. Quais são as perspectivas que você vê para o setor após a pandemia? Você mencionou não só as exportações dos produtos agrícolas, mas também da tecnologia produzida pelo Brasil para o setor agrícola. Quais são os mercados mais promissores, a seu ver? Bom, o Brasil tem uma diversidade agrícola muito grande. Então, nós temos desde grandes propriedades agrícolas, assim, agricultura industrial, e também temos pequenos produtores. Então, isso nos dá a possibilidade de desenvolver soluções para praticamente todos os mercados agrícolas do mundo. Então, o que é desenvolvido no Brasil pode funcionar em qualquer mercado. Eu acho também que o Brasil, por nós possuímos, se você olha para o Brasil hoje, entre primeira safra e segunda safra, nós temos muito tempo de desenvolvimento. Isso dá uma vantagem competitiva para quem trabalha com desenvolvimento no Brasil muito grande, porque você não para, você passa o ano inteiro desenvolvendo. Então, a sua velocidade de desenvolver novos produtos é muito grande. E o Brasil tem profissionais, engenheiros, pessoas de tecnologia da informação, tem profissionais muito bons. Então, eu acredito que do que a gente tem hoje no Brasil, muitas das tecnologias que a gente está vendo no Brasil, nós vamos começar a ver mais e mais essas tecnologias conforme a demanda nos outros países for crescendo por esse tipo de tecnologia. Estados Unidos, o próprio leste europeu, eu acho que é uma possibilidade muito grande. Outros países da América Latina, a gente tem até uma boa experiência nisso e a gente sente muito forte a necessidade em outros países da América Latina de digitalização. Isso tem crescido muito grande. Estados Unidos é um mercado que demanda muito e vem demandando cada vez mais, entende e respeita muito o que tem sido feito no Brasil. Eles olham para o Brasil como um ótimo exemplo de agricultura eficiente, crescimento, de desenvolvimento de tecnologia interna, até olhando para oportunidades aqui, que também nos Estados Unidos, quando você olha a agricultura, é uma indústria super importante também. Então, acho que não tem muito limites para onde, dada a diversidade da agricultura brasileira, eu não vejo limites para onde quem está empreendendo no Brasil, quem está desenvolvendo tecnologia e para quem está produzindo alimentos, levar isso para o mundo todo. É uma ótima notícia.
É isso, pessoal. Eu gostaria de agradecer ao Daniel e ao Alberto pela ótima conversa sobre as contribuições da tecnologia para as exportações do agronegócio brasileiro e sua importância para o combate dos efeitos econômicos provocados pela pandemia da Covid-19. Agradeço também a vocês, ouvintes, pela atenção e pelo interesse no ApexCast. Fiquem atentos ao site da Apex Brasil, www.apexbrasil.com.br, porque temos muitos serviços e informações para exportadores e investidores. Se você gostou desse episódio e quer se manter informado sobre o nosso conteúdo, lembre-se de clicar no botão seguir na sua plataforma favorita, para não perder nenhum lançamento. Um abraço e até a próxima. Esse foi o ApexCast edição especial Coronavírus, um podcast da Apex Brasil. Visite nosso site www.apexbrasil.com.br.